Eu sou Armando de Paulo, facilitador responsável por este módulo do curso de formação de Conselho de Direitos Tutelares da Escola de Conselhos do Estado do Ceará. Nós vamos trabalhar o papel dos conselheiros de direitos e conselheiros tutelares. Basicamente, é o conteúdo principal do nosso módulo. É importante a gente lembrar, que essa questão dos conselhos de direitos ela está prevista na Constituição Cidadã de 88, como um avanço na questão das políticas públicas a partir do momento que se tem a criação desses espaços de participação da sociedade civil como uma questão da democratização das decisões na elaboração das políticas públicas e particularmente aonde os municípios passam a ser os responsáveis pelas políticas sociais básicas. Com os municípios sendo responsáveis pela organização e manutenção dos serviços básicos, então foram pensados os conselhos dessas áreas. E nós vamos estar, nesse sentido, trabalhando especificamente o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente como um desses conselhos constitucionais. Então, nesse processo de descentralização, a participação ativa da comunidade nesse conselho é de fundamental importância para a definição da política, para controle de gastos e definição das prioridades locais. Essa perspectiva transforma o conselho num espaço de discussão, mas também de formulação das políticas compartilhadamente entre poder público e sociedade civil, com uma paridade, a representação igualitária entre poder público e sociedade civil. E esses conselhos são autônomos, eles devem ter a sua autonomia garantida, com orçamento específico para a manutenção das suas atividades e são apartidários, embora estejam no organograma do Poder Executivo municipal, estadual ou federal. Esses conselhos são um órgão do Poder Executivo, mas que não é partidário. Também é importante estar destacando isso como introdução para que a gente vá poder continuar a nossa conversa, que para ser um ativo formulador de política pública é preciso, a gente tem que pressupor que quem faz parte desses conselhos, tanto a representação de governo quanto a representação da sociedade civil, da mesma forma, deve indicar caminhos que venham resolver, solucionar os problemas ou diminuir os problemas que estão acontecendo naquele município, naquele espaço, para a consolidação da política da criança e adolescente, que venham a encaminhar soluções para o que seja apontado. É importante ter consciência desse papel político dos conselhos, Isso será com certeza um fator decisivo para o sucesso da atuação de quem vai integrar esse conselho. Como eu estou começando pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, pelo Conselho dos Direitos, na verdade, nós vamos nos ater mais ao Conselho Municipal, embora eles existam nos 3 níveis de governo, mas a nossa formação é mais dirigida efetivamente para os municípios. Então, a gente conversar um pouquinho sobre as principais atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. A primeira, é preciso deixar claro que esse é um conselho que age nos 3 eixos, da promoção, da garantia e da defesa de direitos. Então, primeira atribuição desse conselho, promover, assegurar e defender direitos da criança e adolescente do município, informando e esclarecendo a sociedade sobre as condições e os direitos da criança e adolescente. Como está sendo efetivada no município a garantia dos direitos previstos na Lei Federal 8.069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que já foi mencionado em outros módulos, Como eu vou estar construindo políticas, estabelecendo diretrizes para o atendimento integral dos direitos da criança e adolescente do município. A segunda atribuição, na consequência desta primeira atribuição, é definir, delinear quais são as políticas municipais que vão atender de forma integral
os direitos da criança e adolescente, traçando diretrizes básicas, fixando prioridades para a consecução das ações que o Conselho está definindo. Não esquecendo que é fundamental, se eu estou definindo as prioridades, se eu estabelecendo como se vai dar esse atendimento integral dos direitos da criança e adolescente, eu também tenho que pensar a garantia orçamentária para que essas políticas aconteçam no município, que muitas vezes a gente tem os conselhos agindo e não fazem o acompanhamento orçamentário. A gente com certeza não consegue que a política aconteça se não tiver os recursos orçamentários previstos para que o atendimento integral aconteça. Uma terceira atribuição, claro que eu não estou listando todas, mas as principais, seria o registro das entidades que desenvolvem programas e projetos previstos no artigo 90 do Estatuto da Criança e Adolescente, que são particularmente aqueles programas e projetos voltados para o atendimento de direitos, onde a gente destaca, por exemplo, as entidades que prestam serviços de acolhimento institucional e as unidades de privação de liberdade para cumprimento de medidas socioeducativas referentes a ato infracional cometidos por adolescente. Essas entidades precisam se inscrever no Conselho e é preciso que o Conselho tenha estabelecido como vai se dar esse registro. Criação de formulário, normas para o registro, como se dá o processo de visita, o que deve ser verificado quando da visita, quantos e que conselheiros vão, a gente recomenda sempre que sejam pares, né, representação de governo, sociedade civil igualmente nessa visita. Então, todo o processo, né, de criação da normatização para o registro é uma atividade que o Conselho tem que pensar, já que é a atribuição dele fazer esse registro. Outra atribuição importante é a gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente nos termos que a lei municipal cria. Então, é importante conhecer a lei municipal que criou o Conselho, conhecer o decreto que criou o regimento interno do Conselho, mas conhecer também a lei que criou o Fundo Municipal, se for a mesma ou se for separado, e conhecer o decreto que regulamenta, o decreto do regimento interno, da regulamentação do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, porque a gestão política dos recursos ela é responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, a parte administrativa de gestão do fundo não é responsabilidade do Conselho, mas ele deve acompanhar o setor da gestão que vai fazer esse acompanhamento também, já que deve ser feita uma prestação de contas trimestral dos recursos do fundo ao colegiado do Conselho. Como a ideia é que haja o aproveitamento da estrutura do município, então, nesse caso, é só demandar do órgão responsável que apresente ao Conselho para que ele possa fazer também a apresentação do relatório trimestral. E, por último, e não menos importante, a promoção do processo de escolha do Conselho Tutelar, né, é responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, desde o início, a convocação do processo de escolha, sempre resolução convocando o processo de escolha e os editais estabelecendo as regras que os candidatos e candidatas devem seguir para a participação do processo. É importante colocar que os documentos que formalizam os atos do Conselho são resoluções, e portarias. Em geral, esses são os dois documentos principais que formalizam as decisões do Conselho. E no caso do processo de escolha do Conselho Tutelar, então a gente tem uma série de editais sendo lançados ao longo do processo que vão acompanhando todas as etapas de promoção do processo de escolha. E a questão administrativa também, né? A demanda das urnas eletrônicas, a partir do momento da unificação do processo de escolha, a gente tem conseguido que os TRS disponibilizem as urnas eletrônicas. Então, todo o processo de contato e de negociação administrativa com os TRS é responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Eventual criação
de cédulas, porque pode acontecer problema. Então, todo o processo é responsabilidade do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Tá? Também achei importante destacar alguns documentos básicos que vão nortear a ação do Conselho. Quando a gente relembra o que nós falamos, promoção do direito, a definição de diretrizes, então é preciso que o Conselho normatize, através de uma resolução, quais são as diretrizes da política de atendimento integral dos direitos da criança e do adolescente do município. Então, é um documento básico, eu diria que o documento primeiro para o funcionamento do Conselho, já que foi a primeira atribuição que eu listei, que é exatamente a partir daí que a gente vai fazer o direcionamento de todas as outras questões de documentos que o Conselho venha a formalizar. Então, essa resolução, com as diretrizes da política de atendimento integral dos direitos da criança e adolescente, seria o primeiro e mais importante dos documentos a ser produzido por um conselho que se quer atuante, Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. A segunda resolução é a que traz o plano de ação do Conselho. Então, o Conselho não executa programas e projetos, mas ele tem que fazer a colocação num plano do que pretende estar fazendo, até para que possa, desta forma, estar programando os recursos orçamentários necessários, incluindo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluindo na Lei Orçamentária Anual e, anteriormente, já tendo incluído no PPA, as ações que venham ser realizadas pelo Conselho e que demandem recursos orçamentários financeiros. Tá? Uma terceira resolução, já que o Conselho faz a gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a resolução com regras para acesso aos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Quem pode pleitear? Em que pode ser utilizados? Que projetos e programas serão priorizados para o financiamento com recursos? Em que eu vou poder utilizar? Que rubricas orçamentárias eu vou poder utilizar para os recursos do fundo? Então, essa definição das regras, vou trabalhar ou não com certificados de captação que permitam que entidades possam estar procurando instituições para recursos do fundo. Então, é preciso que essa resolução traga as regras de acesso aos recursos do fundo. E, por último, e isso é mais uma questão de ordem administrativa, ela tem que ser produzida anualmente, a resolução com o plano de aplicação dos recursos que constam na Lei Orçamentária Anual do município, para que eu possa fazer o desembolso dos recursos previstos no orçamento. Então, recapitulando, primeira, resolução com as diretrizes da política de atendimento integral dos direitos da criança e do adolescente. Segundo, resolução com o plano de ação do Conselho. Terceiro, resolução com as regras para acesso aos recursos do fundo. E quarta, resolução com o plano de aplicação dos recursos orçamentários do fundo. Não são os únicos documentos, mas são documentos fundamentais para nortear o funcionamento do Conselho e a gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Tá? Isso posto, eu gostaria também de estar colocando um pouco mais detalhadamente a discussão sobre os fundos municipais dos direitos da criança e adolescente, começando pela sua natureza jurídica. Embora autônomo na deliberação do destino dos recursos, então, o Conselho de Direitos ele é autônomo para deliberar para onde vai o recurso do fundo. E é ele, Conselho de Direitos, é o colegiado do Conselho que deve definir aonde serão utilizados os recursos do fundo. Mas ele não tem autonomia administrativa e financeira. Tá? Ele está subordinado à administração municipal, o ordenador de despesas do fundo, ele é nomeado pelo prefeito, ele tem uma portaria de nomeação, o ordenador de despesa, em geral, é o secretário da secretaria a qual o Conselho está vinculado, por tabela a qual o Fundo Municipal está vinculado,
e eles são objeto de uma portaria de nomeação por parte do gestor municipal. Então a gente não pode esquecer isso, que eu digo sempre, a autonomia de deliberação ela é política, ela define a destinação do recurso, mas a execução, elaboração de processos de pagamento, etc., tudo isso está sob a responsabilidade do ordenador financeiro e de quem faz a gestão financeira da secretaria a qual o Conselho está vinculado. Também uma alteração recente, e alguns municípios têm que verificar isso quando da operacionalização do fundo, ao contrário do que acontecia há algum tempo atrás, hoje a Receita Federal criou um CNPJ específico, uma classificação específica para o que se chamou de fundos públicos. Anteriormente, os fundos eram vinculados ao CNPJ das prefeituras. Hoje eles têm um CNPJ específico para o fundo e uma classificação criada pela Receita Federal, que é Código 120 de fundo público. Então, esse é um cuidado que todos os conselheiros devem ter se o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente se adequou à alteração na legislação nacional, tá? E se houve essa adequação com a alteração da classificação que havia para o Fundo Municipal. Todos os municípios tiveram que se adequar e é preciso que a gente verifique se o município de cada conselheiro e cada conselheira fez essa adequação. Essa é uma alteração que aconteceu nos últimos 5 anos, então como a gente tem fundos criados há mais tempo, é preciso que eles tenham se adequado. Da mesma forma, há uma conta bancária específica em nome do fundo, e aí isso remete ao item anterior que eu coloquei. Como a conta bancária é aberta com um CNPJ específico, as contas bancárias abertas com o CNPJ, que era filial da prefeitura, devem ser encerradas e os recursos transferidos para essa nova conta criada com o CNPJ, aonde a classificação da Receita Federal é Código 120, Fundo Público. É importante ter claro que os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, eles integram o orçamento municipal, estão vinculados ao orçamento da secretaria que mantém o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, não há um orçamento separado, ele está no orçamento da prefeitura, tá? Dentro do orçamento da prefeitura, ele estará vinculado à secretaria que mantém o conselho, que na maioria dos municípios do Ceará é a secretaria que executa a política de assistência social, qualquer que seja o nome que ela tem no município. Tá? Da mesma forma, o quadro de pessoal utilizado para a operacionalização do fundo, do ponto de vista administrativo, é o quadro de pessoal do município. Em geral, são as secretarias de finanças, tá? Ou, em municípios maiores, a equipe que cuida da parte administrativa financeira da secretaria que executa a política de assistência social. Importante destacar que não é a única fonte, mas a possibilidade aberta pela lei que criou a política da criança e adolescente, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, de se utilizar incentivos fiscais, né, para a capitalização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, no artigo 260 do Estatuto da Criança e Adolescente, é permitido ao contribuinte do imposto de renda deduzir da sua renda bruta as doações que são efetuadas aos fundos controlados através dos conselhos municipais, estaduais e nacional. Tá? Nesse sentido, as pessoas físicas podem destinar 3% que ela faz a destinação até o último dia útil do ano que ela faz a doação, tá? Então, 3% até o último dia útil de dezembro e 3% no ato da declaração. Essa também é uma alteração recente na legislação brasileira, porque, a princípio, toda a destinação de 6% acontecia até o último dia útil do mês de dezembro para ser ajustada quando da declaração do imposto de renda feita em abril do ano seguinte. Então, agora foi aberta a possibilidade 3%, tá, no ano anterior ao
da elaboração do imposto de renda e 3% no ato da declaração. Então, isso é uma alteração recente também, nem todo o Conselho divulgou, e isso pode ser uma forma de ampliar a capitalização do fundo, ampliando as campanhas de captação. E pessoa jurídica, isso não houve alteração, 1% do imposto de renda devido, tá, pode ser destinado ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente, estadual ou nacional, tá, com a observação que apenas as empresas, né, então no caso da pessoa jurídica, apenas as empresas que são tributadas pelo lucro real podem estar destinando. As outras duas formas de tributação que a Receita Federal permite, ela não concede esse incentivo fiscal. Então, apenas reforçando empresas tributadas pelo lucro real. E não precisa estar no município. Qualquer empresa, em qualquer lugar do Brasil, qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, pode destinar recurso ao seu fundo municipal. Basta querer. Por outro lado, do ponto de vista administrativo, a gente não pode deixar de lembrar, porque é um fator fundamental e que pode influir na continuidade das doações ao fundo. É a obrigação do Conselho de manter controle das doações recebidas, tá? Emitir anualmente uma relação que contenha nome, CPF ou CNPJ dos doadores, a especificação se essa doação ocorreu em dinheiro ou em bens, tá? Se ocorreu em bens, valorizando, colocando recursos financeiros para que a gente possa fazer o acompanhamento, e os valores individualizados de todas as doações recebidas mês a mês, tá? A qual deve ser entregue à unidade da Secretaria da Receita Federal até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente à doação. Então, exemplificando, doações recebidas em 2015 devem ser notificadas à Receita Federal em 2016. E é importante reforçar isso, que a Receita Federal faz o cruzamento entre o que a pessoa física e a empresa declara que doou e o que o Conselho informa a Receita Federal que recebeu de doação. Se o Conselho falhar nesta atividade, que é fundamental, a pessoa vai acabar caindo na malha fina da Receita Federal e vai, com certeza, ter resistência em continuar efetuando doações ao Fundo da Criança. Então, é muito importante que o Conselho cumpra a sua parte. Obviamente, essa não é uma atividade que o próprio Conselho execute, na maioria dos municípios isso está alocado para quem faz a parte financeira da Secretaria, a contabilidade da Prefeitura. Então é importante, de qualquer maneira, que o Conselho acompanhe se isso está sendo colocado, se isso está acontecendo, por parte de quem tem essa responsabilidade administrativa junto à gestão municipal. Também uma possibilidade que tem que ser pensada, eu já mencionei quando mencionei do decreto que regulamenta o acesso ao fundo, é a possibilidade das doações com projetos previamente aprovados pelo Conselho. É importante reforçar que o Ministério Público tem feito restrições ao que se chamam doações carimbadas, isto é, pessoas jurídicas dizerem para onde vai o recurso do fundo, quererem destinar o seu imposto de renda a determinada instituição. Então, nesse sentido, o Conselho deve se preparar, tá, para divulgar a possibilidade do que a gente chama de projetos previamente aprovados. E aí sim, com o certificado de captação que o Conselho dá, as instituições vão atrás das empresas e aí, nesse caso, o Ministério Público está aceitando como não sendo uma doação carimbada. Então é importante. O Conselho estabelece a política de atendimento a partir da demanda que ele identifica, define critérios para a utilização de recursos. As entidades que estão dentro das questões priorizadas por este documento, por esta resolução do Conselho, as entidades apresentam os projetos antes de irem atrás das entidades doadoras e recebem, após a análise e a deliberação do Conselho, um certificado de captação que habilita as entidades a fazer a captação de recursos. A orientação do Conselho Estadual, do Conselho Nacional, é que 80% dos recursos captados serão destinados à instituição que capta e 20% vão compor o fundo, né, e serão destinadas a outros projetos que estejam priorizados pelo Conselho. Lembrando, eu já mencionei anteriormente, que alguns projetos são priorizados
pelo Conselho. E no próprio Estatuto, os projetos destinados a programas de acolhimento institucional e adoção. Eles estão especificados no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê a destinação de um percentual de recursos para estes programas. Por último, o que é o Conselho Tutelar? Então, de definição, um órgão permanente. Então, permanente significa sua atividade não cessa nunca. Autônomo, ele tem autonomia funcional no exercício das atribuições previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, e suas atribuições, eu vou mencionar rapidamente daqui a pouco, estão no Estatuto no artigo 136. Tá? E não jurisdicional, ele não faz julgamento de conflitos, que é a atribuição do Poder Judiciário. Tá? Ele é escolhido pela comunidade, tá? Para garantir os direitos da criança e adolescente. São 5 membros, cada Conselho Tutelar, em qualquer que seja o porte do município, ele tem 5 membros que cumprem um mandato de 4 anos, permitindo uma recondução por igual período e pelo mesmo processo. Tá? Para finalizar, nós vamos mencionar as atribuições do Conselho Tutelar. Tá? Elas estão estabelecidas, como eu já disse, no artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente. E eu vou destacar apenas os principais. Tá? Primeiro, atender crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados, que são aquelas atribuições previstas no artigo 98 do Estatuto, e crianças que cometeram ato infracional, que é o previsto no artigo 105 do Estatuto, aplicando medidas de proteção que estão mencionadas no artigo 101, de 1 a 7, que vão desde entrega aos pais do responsável mediante termo, matrícula e frequência obrigatória, etc. Não cabe muito a gente estar, pelo curto tempo que a gente tem, mas é importante mencionar aonde está detalhado, que isso está no artigo 101, item 1 a 7 do Estatuto da Criança e Adolescente. A segunda atribuição, atender os pais ou responsáveis. Então, primeiro as crianças, depois o pai ou responsável, e para os pais ou responsável, a medida aplicada está prevista no artigo 129 do Estatuto da Criança e Adolescente, de 1 a 7. A terceira que eu resolvi colocar também como importante é promover a execução das suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços. Então, isso reforça uma outra questão, que é o Conselho Tutelar, ele não executa serviços, programas e projetos. Ele requisita os serviços públicos ou de entidades privadas, mas que prestam serviço público, que venham a garantir os direitos de forma integral e que eventualmente estão ameaçados ou violados. Né? Então, serviços na área de saúde, educação, assistência social, previdência, trabalho e segurança. Tá? Também, no caso de descumprimento injustificado de suas deliberações, ele vai representar junto à autoridade judiciária. Tá? Uma outra atribuição, e esta é a única que vai envolver o Conselho Tutelar e o adolescente autor de ato infracional, é providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. Então, no artigo 101, a gente tem 6 medidas que são semelhantes às medidas de proteção que eu já mencionei anteriormente, aplicadas a crianças e adolescentes que tiveram direitos ameaçados ou violados. A diferença é que esta é aplicada a adolescente que cometeu ato infracional, que a medida socioeducativa o juiz determina seja acompanhada pelo Conselho Tutelar. Então, isso também está previsto no item 6 do artigo 136 do Estatuto. E assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento aos direitos da criança e adolescente. Tá? Essa é uma questão que a gente tem que trabalhar e muito fortemente. O diagnóstico aponta que não é feito em sua maioria essa questão, e um dos caminhos apontados seria a alimentação de bancos de dados que venham a permitir que o Conselho Tutelar aponte as deficiências na rede de atendimento aos direitos da criança e adolescente. Então, há hoje um plano de implementação que os conselhos de direitos estão fazendo,
para o SIPA, Sistema de Informação para Infância e Adolescência, que é um banco de dados nacional que, se alimentado, ele aponta aonde estão as deficiências da rede de atendimento municipal. Tá? Essas são as principais atribuições do Conselho Tutelar e ela esgota este pequeno resumo, tá, que eu queria estar fazendo das atribuições do Conselho de Direitos, do Conselho Tutelar e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.